Bom, nós vamos falar agora de formulários. O Angular, ele provê duas formas principais da gente tratar formulários, tá? Uma forma com a abordagem template driven, ou que a gente utiliza mais o template, o Angular gera o formulário para a gente ali, o objeto JavaScript com os controles, validadores e tudo mais. E a abordagem reactive, né? Que a gente cria esses controles na mão, programaticamente dentro do nosso componente e associa eles ao template. Tá? Cada um deles vai ter sua vantagem e desvantagem ali, e a gente vai ver agora como que cada um deles vai funcionar. Vamos começar então pela abordagem template driven, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto para a gente poder trabalhar em cima disso. Então vou criar aqui formulários. Por enquanto não vamos utilizar rotas. E o CSS vai ser o padrão. Ok, criou aqui então, nós podemos já navegar aqui para a pasta formulários e iniciar aqui o projeto. Ok, tá aqui a nossa página inicial. Eu vou apagar isso aqui que o Angular faz para a gente, tá? E a gente vai criar uma página aqui com os nossos formulários, para a gente poder ver como é que funciona essa tratativa do Angular nessa abordagem template driven. Então, vou vir aqui, nosso Web Component, e vou apagar tudo. Eu vou criar aqui um outro terminal para não ter que parar, tá? E aqui eu vou criar um novo componente, que vai ser um componente de autocadastro, como se fosse uma pessoa se autocadastrando em um site. Então vou chamar aqui autocadastro. Ok, já criou aqui pra gente tudo direitinho. Eu já vou inserir ele aqui. E a gente pode ver aqui na tela, deixa ele recarregar, que já vai aparecer aqui o nosso componente que a gente criou agora, aqui, autocadastro works, tá? E aqui então eu vou criar um formulário bem simples, só para a gente poder ver assim como é que funciona isso na prática. Antes de criar o formulário em si, eu vou instalar aqui o Bootstrap, tá? E passar a utilizar ele como nossa biblioteca de CSS. Ok, então eu instalei aqui o Bootstrap, tá? E adicionei aqui dentro do Node Modules, tá? Se a gente verificar, a gente já tem ali o arquivo, a mesma coisa que a gente já fez antes. Então, inserir aqui no AngularJSON e a gente já pode utilizar. Aqui no nosso App Component, a gente está simplesmente utilizando aqui o nosso autocadastro, tá? E é nele então que a gente vai começar a trabalhar. A gente está só com parágrafo e eu vou começar a mudar isso. Então, eu vou criar aqui uma div, que vai ser um container do Bootstrap. Aqui dentro eu vou criar um H1. E vou criar aqui o nosso form, então. Aqui eu realmente vou utilizar a tag form do HTML, tá? Notem que eu não vou utilizar aqui o action dele, não vou utilizar o método dele, né? Quando a gente está desenvolvendo um form HTML, é comum a gente inserir o método HTTP que a gente vai utilizar, get, post, put, delete e tudo mais. E a gente é comum dizer aqui qual que vai ser o action, a URL para onde ele vai ser submetido. Nesse caso aqui, a gente não vai ter nada disso, tá? A gente vai tratar ele com o Angular e eu vou mostrar como fazer isso. E aqui, simplesmente, eu vou colocar um campo de e-mail, tá? Então, vou criar aqui alguns campos, né? Eu vou criar aqui o input nome, tá? Eu vou tirar esse end model daqui. Vou criar aqui um campo e-mail. E vou criar aqui um campo senha para o usuário digitar. Ok, vamos ver como é que está ficando isso aqui na tela. Tá aqui, a gente não teve aplicação das nossas classes CSS aqui. Deixa eu ver aqui o erro. Agora sim, tá com estilização, tá? O que aconteceu foi que eu alterei o AngularJSON, mas o Angular não recompila para a gente automaticamente, tá? A gente tem que parar o projeto e rodar de novo. Não é uma alteração que ele consegue pegar para a gente e mudar automaticamente.
Mas de resto aqui tá certo. A gente já tem aqui o nosso form, nome, e-mail e senha. E vamos criar aqui embaixo também um botão para envio desse formulário, tá? Então vou criar aqui uma nova div. Aqui vai ter um button. O tipo dele vai ser submit, então quando eu clicar nele eu quero submeter o formulário e a gente vai tratar ele dentro do Angular. Ele não vai ter um evento de clique, tá? Eu quero o evento do formulário. E ele vai ter aqui o título enviar. Eu também vou colocar aqui algumas classes de estilização para ele. Então btn e btn primary. Essas classes são do Bootstrap, tá? É só para estilizar mesmo. Tá aqui o nosso botão enviar. Pronto, a gente já tem a tela aqui, o nosso formulário. Falta a gente começar a tratar ele dentro do nosso código TypeScript. Então aqui o formulário eu vou criar um evento de submit, tá? Então eu vou ter aqui o evento submit e vou associar a um método dentro do nosso componente, dentro do nosso TypeScript. Vou criar aqui, vai ser o método enviar. E eu preciso criar esse método aqui dentro agora. Por enquanto ele não está fazendo nada, mas só para a gente ver que ele está passando aqui nesse método enviar, vou dar um console log aqui. E vamos ver aqui na tela. Ok, cliquei aqui no enviar e ele já está indo ali, ele coloca para a gente aqui enviando. Mas ele está submetendo o formulário, então o que está acontecendo, né? Por que ele está fazendo isso? Quando a gente vai tratar de formulários no Angular, o Angular não provê isso para a gente já nos módulos padrões. A gente tem que importar um módulo fornecido pelo Angular para isso. Então aqui no nosso App Module, eu preciso fazer essa configuração aqui, ó. Dentro do array de imports aqui, eu vou declarar o forms module também, tá? É esse o módulo que a gente vai utilizar, lembrando de importar ele aqui em cima de Angular Forms. É esse o módulo que a gente vai utilizar para tratar dos nossos formulários na abordagem Template Driven. Quando a gente for tratar da abordagem Reactive, a gente vai tratar aqui com outro módulo que vai ser o Reactive Forms Module. Mas feita essa alteração, a gente pode ver aqui e vir aqui na tela, deixa ele compilar. Pronto, recarregou. A gente pode ver agora que se a gente clica no botão enviar, o Angular, o nosso formulário não está sendo submetido agora para lugar nenhum. O Angular está tratando para a gente e executando o método que a gente implementou ali. Então está aqui enviando form, tá? E agora, o que a gente vai fazer, né? Como é que o Angular trata esse formulário para a gente? Quando a gente deixa o Angular tratar para a gente o formulário nessa abordagem template driven, ele cria para a gente um objeto JavaScript a partir do nosso formulário. Tá? Então a gente tem aqui o nosso form, ele está sendo submetido aqui e a gente está tratando ele ali dentro, mas a gente agora precisa referenciar e pegar os controles dele tudo certinho. Então eu vou criar aqui uma referência, tá, para o nosso formulário e eu vou colocar aqui form sign up e tenho que setar isso a algum valor qualquer que vai ser o endForm aqui com o N minúsculo. E eu posso passar aqui essa referência dentro do nosso método aqui enviar, tá? Então vou passar ele aqui e aqui dentro do nosso método eu vou receber aqui como parâmetro o nosso form. E eu vou logar esse form aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Ok, vamos ver então o que a gente tem aqui. Eu vou preencher aqui qualquer valor no nome, na senha, vou deixar o e-mail em branco, vou apertar aqui o enviar e a gente está conseguindo locar aqui um objeto endForm que o Angular criou para a gente a partir do nosso form que a gente colocou lá no template, por isso a abordagem template driven, né? Então, se a gente ver aqui, a gente tem vários campos, tudo que está acontecendo. A gente tem aqui o invalid que está false, no caso aqui o valid está true, porque a gente não colocou nenhum validador. Então, os campos não estão requeridos, nem nada do tipo. A gente tem aqui o dirty, tá? Que está como false. Os erros, está como nulo aqui.
E a gente tem essa propriedade value. Esse value é um objeto JavaScript, tá? Que se a gente verificar aqui, ele está vazio. Era para ele estar pegando esses campos aqui e obtendo os valores deles. Mas por que que ele não está fazendo isso? Quando a gente trata da abordagem template driven, apesar dele pegar para a gente formulário, ele não pega todos os campos aqui, os inputs, e faz para a gente automaticamente. Eu tenho que declarar aqui um name para ele, tá? E esse name vai ser exatamente o que a gente está acostumado a colocar no HTML. Então aqui eu vou colocar nome, que eu vou colocar outro name para e-mail e um para senha. E além do name que a gente colocou aqui, a gente tem que colocar também uma diretiva do Angular, tá? Para a gente poder indicar que esse campo vai ser lido corretamente. Então, eu vou criar aqui o endModel. Dessa vez, eu não vou utilizar ele como two-way binding, tá? Eu vou utilizar simplesmente aqui o endModel. E com esse endModel aqui e tendo o name associado, a gente vai ver que a gente pode pegar esses valores dentro do nosso formulário. Vamos compilar aqui então, recarregou. Vou tirar essa interrogação daqui, que foi quando a gente submeteu o form indevidamente. Ok? Vou pegar aqui qualquer valor do nome, qualquer valor da senha e vou clicar no botão enviar. Se a gente vier agora aqui no value dele, a gente vai ter o objeto e a gente já tem os campos que a gente declarou o nome. O e-mail com vazio, o nome com esses caracteres que eu digitei e a senha também, tá? Então é dessa forma que a gente pega os valores que a gente vai ter no nosso form, é dessa forma que o Angular vai fornecer para a gente um objeto de controle do nosso form, tá? Então a gente vai poder fazer isso. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é, sim, ao invés da gente passar ele aqui como parâmetro, a gente pode utilizar uma outra abordagem que vai ser o uso do viewChild, tá? A gente pode utilizar então aqui, do mesma forma que quando a gente tem uma referência, a gente pode utilizar o viewChild aqui dentro do nosso componente, a gente vai poder fazer isso aqui também. Então, vou criar aqui @viewChild, que vai ser do tipo endForm. Ok? Aqui ele está reclamando que não tem um inicializador. Eu vou simplesmente marcar aqui uma interrogação para ele parar de reclamar. E aqui eu não estou mais passando form como parâmetro. Eu vou pegar ele a partir ali do viewChild e vou utilizar aqui o this.form. Salvei aqui também. E a gente vai ver que vai funcionar da mesma forma. Cliquei aqui no enviar. Ele vai pegar os valores para a gente, vai pegar tudo do mesmo jeito. Ele já logou o objeto e a gente tem aqui os objetos, os valores, tudo vazio, porque eu não preenchi nada dessa vez. Tá? E a gente ainda tem algumas coisas interessantes quando fala aqui dos formulários. A gente também tem a questão dos validadores, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente não colocou nenhum validador nem nada do tipo, mas eu quero que esse nome seja obrigatório. Eu vou colocar aqui o required, e aqui o Angular vai entender esse required não só como a notação HTML, mas como uma diretiva também, tá? E esse required vai ser validado quando a gente for submeter o form. Aqui eu vou colocar mais um validador também, eu vou colocar o required e o validador e-mail, tá? Então vou colocar dois aqui. Então o e-mail vai ter essas duas validações e a senha eu vou deixar sem. Recarregou aqui, vou voltar aqui desde o início. Se eu apertar o enviar, dessa vez a gente ainda consegue receber ali os validadores, a gente ainda tem aqui o nosso objeto value, mas se a gente olhar o valid agora, está como false, tá? Então a gente vai ter que explorar esse objeto para ver o que está acontecendo, por que ele está como false, tá? A gente tem aqui o form. Dentro do form, a gente tem aqui os controles, tá? Dentro dos controles aqui, a gente tem diversos atributos aqui. O e-mail, por exemplo, ele está pegando um form control do e-mail, está setando como invalid, tá? A gente já tem aqui o status invalid, a gente tem o valor, a gente tem o value exchange e a gente tem os erros aqui. E ele já retorna para a gente aqui o required
tá aqui como true, né? A gente não conseguiu preencher. A gente tem a mesma coisa para o campo nome, tá? A gente tá dizendo que está inválido porque o required é true. E a gente também tem esse mesmo controle aqui para o campo senha. E aqui no caso está válido, porque ele não tem nenhuma validação requerida, então ele está válido, os erros dele estão nulos. É importante a gente verificar que dentro desse form aqui, a gente tem os controles, tá? E dentro de cada controle a gente consegue ver o erro, a gente consegue ver o valor independente, né? A gente consegue ver cada uma das propriedades, o dirty, que quer dizer se a gente já tocou nele e saiu. No caso aqui tá false, né? Aliás, perdão, o dirty se a gente já digitou alguma coisa nele, tá? O touched se ele já foi tocado ou não, que tem aqui untouched. A gente também tem o touched para verificar, tá? A gente tem o invalid, o valid, a gente tem os validators, tá? Então tem aqui o nosso form control, tudo certinho. E a gente pode explorar isso e a gente vai explorar isso aqui já no nosso próximo vídeo.